E neste momento, nos preparamos para o quê? Para aquilo a que viemos. A graça tem 3 ministrações, graça e apostolado, né? Primeira, que nós já desfrutamos aqui no início, a ministração do louvor. A segunda ministração, aquela que nos faz colher e ser obedientes, a ministração da semeadura. E agora vamos à ministração da palavra. Palavra não é qualquer palavra e não é ministrada por qualquer pessoa. É a palavra inefável nos lábios de Jesus Cristo, homem. Isaías capítulo 25, verso 7. Isaías capítulo 25, verso 7. Isaías, o profeta preferido de Paulo, e não por acaso, é porque é um profeta profético, que sempre ministrava e falava coisas importantes a respeito da graça que viria depois. E Isaías 25, 7 diz assim: destruirá neste monte a cobertura com que estão cobertos todos os povos, e o véu que envolve a todas as nações. Todas as nações do mundo, abençoados, estão debaixo hoje de uma cobertura. A cobertura do véu, a cobertura do véu que envolve essas nações. Nós sabemos que este véu que cobre todas as nações é o véu Jesus de Nazaré. É a cobertura da lei de Moisés. Em outros países, é a cobertura dos líderes de suas religiões, em toda parte. E esse véu, Jesus de Nazaré, um dos véus de Deus, Deus teve muitos véus, né? Esse é um dos véus de Deus, é um véu de judaísmo. Ele veio como um véu religioso, porque Jesus teve que vir debaixo desse véu, porque ele precisava cumprir a lei. Ele veio debaixo da circuncisão, e esse véu de Deus, mesmo esse próprio que veio, foi permitido a ele que cobrisse, através desse véu, as nações. E o entendimento dos povos está embotado. Os povos têm o seu entendimento embotado. Os povos não entendem. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem e não entendem. Por quê? Porque tem esse véu posto sobre as suas mentes. É impossível de verem. Não conseguem ver. Um dia, esse véu, essa cobertura será destruída completamente em sua totalidade. Porque hoje nós estamos ministrando a palavra da graça em todas as nações. Mas um dia, com corpos transformados, nós poderemos então ver esse véu totalmente destruído e o Senhor, Deus em tudo. Mas nós somos as primícias. Quem são as primícias? Aqueles que foram escolhidos como um povo privilegiado, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. E essas primícias hoje estão se manifestando em todas as partes do mundo e se levantando para a grande transformação dos nossos corpos. A mente dessas primícias, minha e sua mente, já foram transformadas. E agora estamos nos preparando para a transformação dos nossos corpos. Estamos desfrutando hoje sem véus. Estamos desfrutando cara a cara com o próprio Deus, porque somos obedientes ao evangelho da incircuncisão. E como não desfrutar desta ministração que vem agora? A criação deixou de gemer. Por quê? Porque já viu, já presenciou a manifestação dos filhos de Deus. Recebamos com gozo nas nações essas palavras inefáveis em lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai, graças, Senhor. Assim é. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo, as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoados com toda a benção. Pedófilo em Medellín, que tem o nome de Guillermo Jiménez. O transferiram de Bogotá a Medellín. Ele está na paróquia Jesus Nazareno oficiando missa. Estrada, Avenida 52 com Rua 61 em Medellín.
depois que cometeu uma série de abusos em Bogotá, pois para não descobrirem o crime de pedofilia, o mudaram então para Medellín, está oficiando e perto das crianças, assim que cuide de suas crianças, desses pedófilos. Bem, o tema de hoje é: a criação deixou de gemer. Por que deixou de gemer? Pois porque ela estava esperando na manifestação dos filhos de Deus, e já os filhos de Deus se manifestaram. Vamos ler a evidência bíblica. Romanos capítulo 8, verso 19 diz: porque o anelo ardente da criação é o aguardar a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, senão por causa daquele que a sujeitou em esperança. Porque também a própria criação será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, a uma está com dores de parto até agora. E não só ela, senão que também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Bom, então, nos perguntamos por que a criação deixou de gemer. Bom, a razão é que ela estava gemendo e gemendo e gritando por ver verdadeiros filhos de Deus, por ver verdadeiros cristãos sobre a face da terra, para ver gente iluminada. E você dirá: não, mas se cristãos houveram toda a vida, nos últimos 20 séculos houveram cristãos? Não, aí estamos em desacordo. O que havia era falsos irmãos. Por isso, de fato, esses falsos irmãos nascem de um falso apostolado e de um falso evangelho. Por exemplo, o apostolado dos 11, Pedro, João e todo esse grupo, Tiago, Judas, seu apostolado terminou quando Cristo ressuscitou dos mortos. Aí terminou e começou o novo apostolado do apóstolo Paulo, o único apóstolo. Mas eles seguiram oficiando como apóstolos com o evangelho falso da circuncisão. Então, por isso é que Paulo tem que falar em Gálatas, vejamos Gálatas capítulo 4, por que é que Paulo, no capítulo 2, verso 4, diz aqui: e isto, apesar dos falsos irmãos, introduzidos às escondidas, que entravam para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Eles viam que havia liberdade gloriosa nos discípulos de Paulo. Então, quando eles escutavam dessa liberdade gloriosa, Pedro e João os enviavam ali às escondidas e falavam: olha, vão ali, digam abençoado, usem a fraseologia que eles usam, digam que o diabo está destruído, não digam Deus te abençoe, porque eles vão descobrir. Diga abençoado, que essa é a marca deles. E comportem-se livres. Não vão dizer aleluia quando chegarem ali aos abençoados de Paulo, porque ele diz que agora o Espírito que está em vós clama Abba Pai. Se dizem aleluia, vão detestar vocês. Então, assim que vão introduzidos às escondidas para espiar a liberdade que tinha em Cristo Jesus os discípulos de Paulo. Quem os identifica? Paulo, o apóstolo, os identifica como falsos irmãos. E o que tomou lugar pelos últimos 2000 anos? Digo, até que terminou 1973, que eu me converti ao cristianismo. Eu primeiro fui católico, depois fui pentecostal e depois fui batista. Mas cristão nunca fui. Cristão eu fui em 73, quando soube que eu estava morto ao pecado. Esse é o verdadeiro cristão. E fui iluminado. E o evangelho da incircuncisão tomou minha mente, adornou, limpou meu templo, para eu ter uma confissão nítida,
conforme a verdade que registra o Evangelho. Então, por isso é que a criação seguia gemendo. Mas desde 1973 para cá, começou a desaparecer o gemer, começou a minguar esse gemido. E a criação começou a ver esse poderoso ministério de crescendo em graça, reinando por todas as partes do mundo, e crescendo, iluminando vidas, buscando esses 144 mil do verdadeiro Israel de Deus. Lembre-se, pegue essa orelhinha, o judaísmo é uma religião. Os verdadeiros 144 é o Israel de Deus, que aí não vale gentil nem judeu, senão que é uma nova criação. E nós somos os verdadeiros Israel de Deus. E nós, pois nos marginalizaram muito, os hispanos, por isso a maioria das primícias, que justa retribuição vai ser de fala hispana, porque aí é onde Jesus Cristo, o homem, se manifestou, aí é onde chegou, ainda que estão entrando várias outras línguas, não, mas a maioria são hispanos. E Paulo disse aí que ele era a primícia do Espírito, ou seja, que Paulo foi iluminado, e não sei quantos mais ficaram iluminados, porque tu sabes que a ele todos o negaram, especialmente essa gente aí do Paquistão, da Ásia. Diz, todos me abandonaram. E por abandoná-los, a criação esteve gemendo e gemendo, mas agora não está gemendo, deixou de gemer. O que ela está fazendo agora? Agora ela está em dores de parto, até que dá patada para cá, joga patada para lá, e está irada, e está em dores de parto, porque logo a redenção de nossos corpos está por explodir. E então há um descontrole tremendo na natureza. Os cientistas não podem explicar o que está acontecendo mundialmente. Cadáveres, a terra segue se enchendo de cadáveres. Jesus Cristo, o homem, disse a princípio, neste ano, que viria acidentes por todas as partes. Enfim, a criação já não está gemendo. O que ela faz é que está em dores de parto, esperando a redenção de nossos corpos. Então, vemos que agora há verdadeiros filhos. Quem é verdadeiramente um filho de Deus? Aquele que foi iluminado e entende que há dois evangelhos, e ele escolhe o evangelho da incircuncisão. Veja aí em Gálatas capítulo 2, verso 7, pois se há um abençoado que não esteja vendo, um abençoado que diz, o que ele está falando de outro evangelho? Nós conhecemos que há 5 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Esses não são evangelhos, mas veja como diz o verso 7. O verso 7 diz, antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. Como a Pedro da circuncisão. Quer dizer que esse evangelho de Pedro foi dado para que ele terminasse com esse evangelho. Quando Cristo ressuscitou, esse evangelho não se podia usar mais. Mas eles seguiram pregando. Você se lembra quando Jesus disse, pelo caminho de gentios, não levem esta informação. Mas eles desobedeceram e seguiram levando este falso evangelho. Então, estamos falando de que a criação agora está com dores de parto, como a mulher que está por parir. Então, quando o apóstolo diz aqui a primícias do Espírito, é porque o que escuta o evangelho da incircuncisão, lhe acontece o que diz em Efésios capítulo 1, verso 18. Veja como diz. Diz o verso 18. Iluminando os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a que ele vos chamou, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Verso 19. E qual a supereminente grandeza de seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação do poder de sua força.
Então, olhos iluminados, para iluminar os teus olhos, tens que me escutar, ou escutar a alguém que calque a mim, porque diz que toda a humanidade tem um véu posto. Isso é uma descomposição, isso é um feitiço que está na mente de todos os seres humanos. Como disse Isaías, o véu que cobre as nações. Há um verso bíblico que Isaías profetiza o véu que cobre a todas as nações. Então, esse véu, conforme a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14, diz: mas o entendimento deles se embotou. Esses são entendimentos embotados. Porque até o dia de hoje, quando leem o Antigo Pacto, lhes permanece o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é. Não diz que lendo a Bíblia é tirado. Só o que escuta a Jesus Cristo homem e crê no evangelho da incircuncisão, lendo e crendo nele, então eu te tiro o véu. Diz que é um véu que por Cristo é tirado. A igreja não tira. Ninguém o tira. É Cristo quem tira o véu. E tu sabes que a fé vem pelo ouvir, não pelo ler. Tu podes ler a Bíblia e a fé não te chega assim. Mas o ouvir a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Pois o evangelho da incircuncisão. Todos estes livros são a palavra de Deus. A palavra do Velho Testamento, mas conforme a dispensação dos tempos, a palavra histórica, a palavra da circuncisão, que é Tiago, 1 de Pedro, 2 Pedro, as 3 epístolas de João, Judas e Apocalipse. Me perguntava um abençoado que por que, se a besta do capítulo 13 é Jesus Cristo, por que agora diz que a besta ia ser lançada no lago de fogo com o dragão? Veja, abençoado, não há tal coisa de dragões, não há tal coisas como lagos de fogo, não há tal coisa como mar de cristal, não há tal coisa como cavalos e jockeys e diferentes cores. Saca disso. Isso é Disney World. Isso é um bonequinho que tem na tua cabeça, que isso tu sabes que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, verso 8. Ele disse que se alguém vos pregar outro evangelho, até mesmo se for um anjo do céu, porque Paulo já haviam comunicado a ele que um anjo do céu iria ser enviado para turbar a João. Por isso João, no capítulo 1 do Apocalipse, ele diz: o anjo que me deu foi Jesus Cristo. Claro, foi nomeado Jesus Cristo. Por não obedecer a Paulo, Deus envia um poder mentiroso para que creiam na mentira. E o homem via carros, centelhas, dinamites, petardos, ele via de tudo e não entendeu nada, porque ele disse: ouvi e não entendi, vi e não entendi. O que vai entender se esse livro ninguém entende? O único que o entende é Jesus Cristo homem e o ministério crescendo em graça, que tem os olhos iluminados, que sabe o que é a revelação do verdadeiro evangelho, e somos primícias junto com Paulo. E eu não sei Timóteo se negou a fé ou se os demais o negaram, mas ele a mim, Paulo, me disse: todos me abandonaram, os da Ásia me abandonaram todos, só ficou eu. Então Paulo foi parte dessas primícias. Veja que todos esperaram. E é na transformação que vem as primícias. Como dizemos primícias, tu sabes que numa colheita há diferentes partes, o primeiro fruto e depois os que se colhem demais. Há muitos que me perguntam: você crê que minha filha, meu filho vai ser transformado? Possivelmente tenha que sofrer a separação. Tu tenhas que sofrer por estar em desobediência, por não estar congregando, por não estar renovando sua mente, tenha que ser iluminado depois. Tenha que ser chamado na segunda vigília ou na terceira. Mas na primeira se vão aqueles que obedecem,
o Evangelho de Jesus Cristo. Não estamos falando aqui de obras, estamos falando de obediência, estamos falando de submissão, porque tu não podes viver vivendo por aí como te dá vontade, aparecendo quando te dá vontade, comendo a semente, não queres semear, e então agora, que é porque tu fostes iluminado um dia por mim, agora eu sou dos 144 mil. Não estou falando de obras, isto é por fé, mas é necessariamente fé, é o que está em Cristo, mas tu não podes viver fazendo o que te dá vontade. Olha, eu vou com as primícias. Lembra-te, abençoado, tempo de organizar os pensamentos. Quantos belos testemunhos me enviaram, apóstolo, dizendo, tu ensinaste isto, de organizar os pensamentos. Às vezes eu passo umas provas, umas coisas, mas de momento me detenho, não falo rápido, organizo a minha mente, veja o que eu estou falando. Anjos, recebo que vocês me abrem a porta, não me permitam falar mais do que eu tenho que falar, não me permitam ser muito rápidos na resposta, deixe-me pensar, vamos organizar. Tens que organizar teus pensamentos, abençoado, porque você foi chamado a uma glória tremenda. Você sabe esse espetáculo? Quando estes corpos que colocamos fora as vestiduras velhas e nos ponhamos as vestiduras da imortalidade por causa de ter obedecido o verdadeiro evangelho? E isso é algo glorioso, abençoado. Essa é a nossa esperança. E a criação está em dores de parto. E tu sabes que as dores de parto duram um tempinho. Mas logo veremos essa gloriosa manifestação. Bom, os quero muito. Será até uma próxima ocasião. Recebo que os anjos teus estão atentos à tua confissão. Não a minha é para meu anjo. Tu tens teu anjo aí, cada qual leva a sua própria carga. Não me peças para orar por ti, apóstolo, envia anjos a meus filhos, não. Tu os envia lá e eles que façam. Isto é individual. Cada um leva sua própria bênção, sua própria carga, sua própria confissão. Assim que recebo que estão escutando essa confissão que tu falas e que te dão audiência, diante dessa grande cobertura de anjos. Será até a próxima. Abençoado com toda a bênção. Abba Pai, Jesus Cristo pôs em mim o selo de salvação. Vamos louvar esse louvor tão lindo. Abba Pai. Jesus Cristo pôs em mim, Jesus Cristo pôs em ti o selo de salvação. Jesus Cristo se vestiu com um corpo terrenal e sua graça me ensinou. Hoje me alegro em seu poder, hoje me alegro em seu amor, hoje me alegro em sua verdade. Suas palavras hoje são fé, suas palavras hoje são paz, isso é uma realidade. Jesus Cristo pôs em mim o selo de salvação. E minha mente se ativou, minha verdadeira identidade. Já vi o Pai pôs em mim